Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela sua audiência. E hoje a gente tem um programa novo com um assunto antigo, mas que está sempre vindo à tona, cercado de polêmica, violência contra a mulher. E a gente recebe aqui Maria Teles, sempre muito envolvida, né, com esse assunto, com as políticas públicas que cercam essa questão dos assuntos relacionados à mulher. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço, porque é preciso estar sempre pautando essa questão, como você falou. É antigo, mas sempre recorrente e com características assim, que dá a impressão de que não se está fazendo o enfrentamento. Na verdade, está, mas o próprio cotidiano da sociedade nos empurra para a violência no geral. E a violência contra a mulher vai junto, né? O destaque mais recente foi, lamentavelmente, a gente vê uma polêmica sendo caracterizada como importunação, né? O assunto ganhou destaque no Brasil e fora do Brasil. E você lidar isso como uma questão tão pequena, né? Como se aquilo ali, olha... Ou seja, tem um depoimento de uma das vítimas, Maria Teles, que diz assim: eu me senti culpada por não ter feito, não ter percebido que o homem estava ali atrás de mim, que eu não percebi. Ou seja, as mulheres ainda se sentindo culpadas por uma atitude que elas não provocaram. Elas estão ali no dia a dia, no vai e vem de qualquer transporte público, no transporte público que elas não optam em estar abarrotado no horário que elas precisam se deslocar. Verdade. E você ainda perceber uma mulher que é vítima, ainda se vestir de culpa e se atribuir culpa, é uma coisa complexa. Você veja, a sociedade, ela naturaliza essa desigualdade, né? Passa por essa questão de que na sociedade uma parte, um lado é dominante e o outro é dominado. Se submete, então, à vontade, aos caprichos de um outro ente que compõe a sociedade. Então, por ser naturalizado, vem essa culpa da mulher de não ter se vestido melhor, porque também ela é cobrada, como muitas vezes chega numa delegacia e pergunta: você estava vestida com essa roupa? Como se ela não tivesse o direito de vestir a roupa que ela quer. Você estava falando o quê? Estava se comportando como? Estava bebendo? Está sempre culpabilizando a mulher de viver numa sociedade desigual e ter nascido desigual. Então, a naturalização vai por aí. Então, nesse caso, você ainda é vítima, a sociedade, né, é vítima de uma lei extremamente ultrapassada, extremamente machista. Não faz muito tempo tinha a legítima defesa da honra. Na legislação, o homem não podia ser aviltado na sua masculinidade, não podia sequer imaginar que uma mulher pudesse não aceitar mais o convívio com ele. E não há muita diferença, e a prova está aí. Isso aconteceu quando? A legislação, ela precisa ser atualizada, é fato. É fato. Mas, gente, culturalmente, há uma urgência desse assunto ser trabalhado. É absurdo, né? Então, entra nesse contexto aí a responsabilidade do Estado. Bom, de imediato, e há sempre uma desculpa. Se você for olhar no contexto geral, assim, nesse caso do caso do São Paulo, né, da reincidência, 17 vezes, né, já foi imputada a ele uma insanidade mental. Então, cabe ao Estado tratá-lo, é responsabilidade do Estado tratá-lo, mas fora do seio da sociedade. Não é porque é doente, ficar transitando, né? Esse é um fato. Quando você se refere a... Quando olha um pouco a mídia também responsabiliza a mulher. Então, está sempre nesse vai e vem de que... se você olhar uma manchete de jornal, você diz assim, chateado porque foi abandonado, homem esfaqueia a mulher, ou inconformado. Quer dizer, há
a sociedade está sempre encontrando uma justificativa para a violência ser praticada, tá certo? Quando é homem em relação à mulher. A recíproca não é verdadeira, né? Então, são essas coisas, sabe, Dânia, que nos leva a cada vez mais se jogar nessa batalha. Não é possível estarmos em pleno século XXI ainda convivendo com uma legislação absurda e um comportamento absurdo de pessoa. A legislação é antiga, mas a mentalidade dessas pessoas que estão julgando é recente, são quase adolescentes que acabaram de se formar, então não é assim, porque são mais velhos, ainda traz aquele ranço do tempo. Não, a sociedade está trazendo de volta não apenas a questão da violência com maior força, mas também com vários estigmas que a gente já imaginava vencidos, extintos, né? E extintos, como a discriminação racial, né? A homofobia, tudo está voltando intensamente. E a gente está falando não só de casos a exemplo que a gente está vendo aí em destaque nacional, a gente está falando também do caso dos estupros. São casos mais graves, tão graves quanto, né? E que as pessoas também correm no mesmo erro, no mesmo equívoco. Elas estarem justificando, fez isso por quê? Porque deu corda, fez isso por quê? Porque ela estava vestida, fez isso de tal forma, fez isso por quê? Porque estava na rua a tal hora. Ou seja, para as mulheres, a culpa há uma liberdade vigiada, né? Assim, tem um nível de aceitação da liberdade. A nossa sociedade ainda é uma sociedade extremamente machista, mesmo no século XXI. Com certeza. Verdade. Aí, se você leva para a questão da violência doméstica, né, que é onde há um cerceamento maior, né? As quatro paredes significam os muros da sua prisão, né? E não apenas física, mas comportamental, sentimental. Então, há uma prisão em todas as suas dimensões, né? Então, a gente acabou de sair aqui do mês de agosto, comemorando 11 anos da Lei Maria da Penha. E, quando eu falo comemorando, ao mesmo tempo paro para questionar. Temos que comemorar? Temos. Por quê? Porque até a Lei Maria da Penha, a agressão, a violência doméstica era restrita à agressão física. Então, quando a lei surge, ela vai amparar diversos tipos de agressões que o homem sequer imagina que, por conta da sua cultura, ele cresceu para ter aquele comportamento, né? E foi estimulado até, né? Que um empurrão era uma agressão, era uma violência, que xingar é uma violência, que quebrar ou destruir os bens dela é outra forma de violência. E foram descobrindo os diversos tipos e amparando dentro da lei. Claro, se você perguntar, mas basta sofrer algum tipo de violência e já está sendo punido de imediato? Não, porque tem por trás disso toda uma formação, uma construção de rede de atenção que é intersetorial. E é preciso trabalhar essa intersetorialidade que ainda está em construção, assim, no trabalho público, na rede pública. As políticas públicas têm que ser intersetorializadas. E é sobre isso que a gente vai falar. Qual o primeiro passo que deve ser vencido inicialmente para a mulher se libertar ainda desse preconceito, dessa violência, que a gente vai estar conversando daqui a pouco. A gente vai ao intervalo, a gente volta já ainda falando sobre a violência contra a mulher.